Fala aí pessoal, beleza? O programa Enredo Cultural de hoje está começando aqui na TV UFG e o nosso tema vai ser ocupação urbana. Vamos começar! Bom, o programa Enredo Cultural de hoje então vai tratar sobre o assunto ocupação urbana. E para isso a gente está aqui no Espaço Alternativo, no Largo das Rosas, e a nossa primeira convidada do programa é a bióloga Natália Machado. Tudo bem, Natália? Olá, tudo bem? Que é uma das pessoas que não é uma arte, mas é praticante de ocupação urbana, não é isso, Natália? Exatamente. Eu pratico a ocupação urbana através principalmente do tecido acrobático, certo? E para você, o que significa, o que é a ocupação urbana? Então, eu acho que o que as pessoas estão vendo agora é que a cidade ela não é um local exclusivo para o trabalho. Então ninguém quer ficar mais em casa e sair só para o trabalho. Então as pessoas ao final de semana, ao final do dia, elas querem ocupar os espaços que elas não têm mais em casa. E socializar, né? Então elas querem ter esse contato com a natureza e com outras pessoas. Então isso, para mim, é o resumo da ocupação urbana. Você estava me contando que existem estudos também que afirmam que o movimento de ocupação urbana é positivo no sentido biológico, é isso? Né? Exatamente. Existem vários estudos científicos que apontam que a ocupação urbana, o contato com a natureza e a arborização, e o contato com essa arborização, né, das cidades, ela traz um benefício enorme para a sociedade. Tanto assim, em relação a altruísmo, as pessoas se tornam mais altruístas, se tornam mais generosas, e os índices de criminalidade eles tendem a diminuir nessas cidades que têm uma arborização e têm espaços urbanos mais destinados à população. Dá para se explicar assim? Talvez a gente não possa ter uma resposta precisa, mas por quê? Então, eu acho que é exatamente uma questão biológica. Nós somos seres ligados à natureza, então isso a psicologia vai explicar muito melhor, né? Mas você vê uma imagem de uma flor, uma imagem de uma planta, isso traz um bem-estar interno e com isso você tende a querer fazer o bem para outra pessoa, né? Então isso para a questão urbana é essencial. Camila Pessoa, instrutora de Hatha Yoga. Desde setembro do ano passado, eu comecei uma prática de yoga nos parques públicos de Goiânia. Antes eu fazia só no Parque Areião. E agora a gente, desde fevereiro, está também aqui no Bosque dos Buritis. Então, uma vez por mês, todo último domingo do mês, a gente divulga nas redes sociais, na internet, Facebook, Instagram, que acontece essa prática gratuita ao ar livre. Para qualquer pessoa que estiver interessada, para famílias, para pessoas de todas as idades, praticantes ou não de yoga, a gente faz uma aula de 1 hora de duração aqui embaixo das árvores, respirando, convivendo, é bem legal. Na verdade, o yoga ele ainda é muito pouco conhecido no Brasil, especialmente em Goiânia. Então muita gente ouve falar, mas não sabe direito o que é. Então, quando eu comecei a dar aulas de yoga aqui em Goiânia, eu via que muita gente não entendia direito o que era, tinha dúvidas, associava a alguma prática religiosa. Então, a gente decidiu fazer para que as pessoas pudessem conhecer, experimentar. E aproveitando que Goiânia tem tantos parques, tantas áreas públicas que não são aproveitadas ou são mal aproveitadas. Então, para a gente difundir mais o Hatha Yoga e para as pessoas conhecerem, utilizando os espaços da cidade que estão aí disponíveis e parados, aí a gente decidiu ir para o parque. Também porque a gente tem um clima bem seco, muito quente, então ficar embaixo das árvores, ter esse contato com a natureza é bacana. Meu nome é Diogo Fernandes Honorato, atendo por Rostov, sou artista plástico. O artista ocupar os espaços públicos, privados ou governamentais, de forma a criar uma interação da população com a obra e com a cidade. Acho que é mais ou menos isso, assim, ocupar
é uma palavra bem óbvia, né? Tá na expressão, mas é justamente você ocupar um espaço que muitas vezes está ocioso ou que não tem nenhuma, a princípio não tem nenhuma finalidade, interagir para que ele passe a ser um espaço de mais que cria alguma convivência ou algo assim, ou gira algum tipo de movimentação em torno dele. Eu procuro fazer intervenção com grafite, com stencil, às vezes cola adesivo ou algo no sentido. Crio personagens que façam com que os transeuntes e o grafite criem um diálogo. Então essa é a minha maneira principal de trabalhar com intervenção. Eu acredito que não qualquer pessoa que faz um trabalho na rua, ela contribui para que aquele ambiente se torne um ambiente mais agradável. É comum as pessoas, eu ver comentários das pessoas, por exemplo, tirar foto de um grafite e elogiar o centro de Goiânia num todo, não somente o grafite. Tipo, quando os artistas ocupam os espaços, as pessoas se sentem mais atraídas para os lugares. Então, mesmo que o centro ainda continue problemático, feio, às vezes até violento, mas ele passa a ser um pouco mais atrativo do que se fosse um lugar que tivesse apenas poluição visual num todo. Eu creio que começa de cada um. Por exemplo, no meu caso, às vezes até sem muita programação, às vezes só no ímpeto, eu saio para intervir. Às vezes também associado com o poder público já começa a criar alguma ação mais interessante, de uma abrangência maior. Mas eu acho que ela inicia de uma vontade de cada um de ver alguma mudança mesmo nos espaços, de tentar sair um pouco da rotina dessa vidinha cotidiana. Então. A característica é que eu trabalho com uma técnica chamada de stencil. O stencil consiste num desenho previamente recortado numa máscara e depois eu vou para a rua e repito essa máscara, esse stencil em vários locais. Esse grafite mesmo daqui, eu tenho ele espalhado ali na Rua 4, aqui na Tocantins e em outros lugares. Essa é a minha característica principal. Entretanto, existem outros grafiteiros que trabalham comigo, que também trabalham da mesma maneira. Também trabalham com stencil e faz esse tipo de repetição da imagem. É uma espécie de carimbo, assim, eu gosto de fazer isso no mesmo rolê, assim, eu já consigo intervir em vários lugares, uma coisa até detalhada, uma coisa bonita, assim, uma coisa mais trabalhada do que se eu fosse fazer um trabalho único em cada lugar, assim, que eu fosse. Quando eu vou para a rua e faço um grafite, é justamente com o intuito de fazer a pessoa, às vezes, sair um pouco do celular e olhar a cidade em volta. Ver. Às vezes tem um monte de coisa acontecendo aqui no centro, não somente questão de grafite, mas às vezes tem uma pessoa fazendo um malabarismo ou um outro grupo fazendo outra coisa, músicos e tal. Só que ninguém nem vê isso que está inserido demais no smartphone, na internet, nessas coisas. Meu intuito é justamente fazer com que a pessoa levante um pouco a cabeça e vire e olhe a cidade num todo. O Enredo Cultural é para sua primeira parada. Na volta tem mais ocupação urbana aqui, na TV UFG.